Sabe aquela vontade que a gente tem de consertar o que está quebrado no mundo? Essa ânsia é quase universal. Mas e se o ponto de partida para a maior das mudanças estivesse num lugar totalmente inesperado? Pois é, tem uma parábola antiga que nos dá uma pista bem surpreendente sobre isso. A história começa com um jovem, sabe, angustiado com os problemas, com a maldade que ele vê por toda parte. Então ele vai até um sábio e faz aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez um dia. Como é que eu posso mudar o mundo para melhor? E com o coração em chamas, ele partiu para a ação. Primeiro, tentou resolver os grandes problemas da humanidade. Não deu certo. Depois, ele focou na própria cidade e, por fim, na família dele. Mas, ano após ano, apesar de toda a dedicação, o resultado era sempre o mesmo: frustração. Nada parecia mudar de verdade. O mais curioso é que, a cada tentativa frustrada, ele voltava no sábio. E a resposta era sempre a mesma. Um conselho meio enigmático que, por anos, ele simplesmente não conseguia entender e, por isso, acabava ignorando. Apenas no fim da vida, já no seu leito de morte, a ficha finalmente caiu. Ele percebeu que se esforçou tanto para mudar o exterior que se esqueceu do principal: mudar a si mesmo. A verdadeira transformação, aquela que impacta o mundo de verdade, começa internamente e, com o tempo, irradia para fora. E esse princípio da parábola, a ideia de que a mudança real começa de dentro para fora, não é só uma lição de autoajuda, não. Ele, na verdade, ecoa uma narrativa muito maior, quase cósmica, de como a própria história se desenrola. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente vê um plano que é progressivo, que é didático. Deus não revelou tudo de uma só vez. Existe uma história que vai se desenrolando para lidar com a natureza corrompida da humanidade, passo a passo, ao longo de milênios. O ponto crucial é este: a humanidade tinha uma curva de aprendizado. Pensa bem, é como ensinar matemática para uma criança. Não dá para começar com equações avançadas, né? Do mesmo jeito, verdades espirituais complexas precisavam ser introduzidas aos pouquinhos, respeitando a nossa capacidade de assimilar. Parte desse processo de aprendizado envolveu estabelecer um padrão inicial que mais tarde seria aprofundado e, o mais importante de tudo, internalizado. Na Antiga Aliança, Deus estava lidando com o que a Bíblia descreve como um povo de coração obstinado, uma cultura que tendia ao que era concreto, visível. Por isso, as leis focavam no comportamento externo. Não construa ídolos, siga rituais de sacrifício. Eram como se fossem grades de proteção, projetadas para uma sociedade que ainda estava aprendendo a caminhar espiritualmente. Então, Jesus chega e provoca uma virada radical. Ele pega a lei, que antes tratava da ação externa, de não adulterar, e a leva para um lugar muito mais profundo: o reino do coração, da intenção. A régua foi elevada, e muito. Não se tratava mais só do que uma pessoa faz, mas do que ela pensa, do que ela deseja, do que ela intenciona. A arena da santidade se moveu do comportamento visível para o mundo invisível do coração. Bom, isso tudo levanta uma questão fundamental. Por que passar por esse processo tão difícil de transformação interior? Qual é o objetivo final que torna essa jornada suportável? A resposta é a grande motivação por trás de toda a história bíblica: o desejo de Deus de habitar com a humanidade. É sobre restaurar uma relação que foi quebrada. A história começa exatamente aqui, com esse relacionamento rompido. A humanidade, depois da queda, se esconde da presença de Deus. Esse é o ponto de partida de todo o drama. Mas logo depois, Deus faz uma promessa de restabelecer essa proximidade, de caminhar de novo no meio do seu povo. Essa é a esperança que sustenta toda a jornada. E a história termina aqui, com o cumprimento final dessa promessa: a restauração completa da presença de Deus entre as pessoas, onde não haverá mais nenhuma separação. Então, a força que nos impulsiona a mudar por dentro é essa expectativa alegre, a bendita esperança do retorno de Cristo e da vida eterna com Ele. É o fascínio pelo objetivo final que torna a jornada mais leve. Mas essa esperança não é para ser vivida de forma passiva, não. As Escrituras sugerem que ela nos chama a uma participação ativa no presente. E aqui a gente tem uma ideia fascinante. É sugerido que uma certa maneira de viver não apenas nos prepara para o futuro, mas pode, de fato, acelerar a chegada desse dia prometido. O primeiro componente para isso é o santo procedimento. A palavra no grego é agios. Significa viver uma vida separada, purificada pela influência de Deus, agindo de acordo com a natureza dele e não com os padrões do mundo, sabe? É um resultado direto de uma mente transformada pelo Evangelho. O segundo componente é a piedade, ou eusébia. E isso não é sobre ter uma aparência religiosa,
mas sobre uma devoção que brota espontaneamente do coração. É o Evangelho na prática, a aplicação do seu princípio fundamental, o amor. E para desenvolver essa piedade, o Novo Testamento nos dá ferramentas bem práticas. Lá em Mateus 6, 3 delas se destacam: a oração, que nos conecta com Deus, o jejum, que disciplina nosso corpo, e a ajuda ao próximo, que expressa o amor de forma concreta. E tudo isso nos traz de volta ao início. A parábola nos ensinou que a mudança do mundo começa por dentro. Agora a gente entende o porquê. Essa transformação pessoal, motivada por uma esperança gloriosa, não apenas nos prepara para o futuro, mas nos torna participantes ativos na chegada dele. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que uma vida vivida hoje com essa consciência pode realmente apressar esse dia?